Boa tarde. Eu vou mediar e conduzir esse nosso debate aqui hoje. Hoje, dia 13 de abril de 2014. Estamos iniciando às 5h20, ok? 17 horas no dia 13/4. A temática, né, desse nosso debate é a seguinte, inclusive é o título da lista que vocês estão assinando, que é Perspectivas para o Movimento Artístico, Financiamentos, Suportes e Locais para a Produção Cultural da região aqui de Arthur Alvim, né, proximidades. Por isso que a gente convidou grupos da região e pessoas afins para discutir. Vou começar com algumas provocações sobre alguns temas para que a gente fale. É importante que vocês se coloquem, que vocês comentem sem vergonha, tá? Porque é um momento para isso. É um momento para a gente registrar e falar sobre possibilidades e necessidades, tá? Antes de começar, eu gostaria de ler uma crônica, uma provocaçãozinha, que eu, buscando temas para o debate de hoje, eu encontrei essa aqui. O nome da crônica é Diversidade Cultural. Existe uma linha tênue entre pobreza e riqueza cultural, entre o que é popularmente aceito e o que é culturalmente benéfico para a sociedade. É necessário considerar a capacidade criativa, o livre exercício da mente e formação cultural do indivíduo na sociedade em que vive, para se analisar estes conceitos sob o ponto de vista imparcial, contribuindo para a consolidação de culturas tão diversas num planeta tão diverso. A dificuldade resulta do fato de que todas as pessoas são iguais, mas ao mesmo tempo são tão diferentes no modo de pensar, agir, criar, que torna a sua convivência um verdadeiro desafio. Sobretudo porque muitos dos maiores disseminadores da cultura são os menos favorecidos economicamente e às vezes menos reconhecidos. É importante, acima de tudo, valorizar as diferenças sem expor ou ferir os indivíduos em seus direitos de igualdade. Foi César dos Anjos, ele é do Nordeste e tinha um blog, ele tem um blog que comenta sobre uma série de coisas sobre cultura, artes em geral. Muito bem, para começar eu queria aqui expor aqui os grupos que estão presentes, nomes, onde funciona ou qual tipo de atividade que esse grupo fazem. Certo? Vou começar por vocês. Vocês estão juntos? Estão com iniciativa de grupo? Muito bem. A gente faz parte do ETEC de Artes. Como chama? ETEC de Artes. ETEC de Artes. Isso, e a gente faz curso de arte dramática lá, no curso técnico. Vinculado ao teatro, né? Onde fica esse ETEC? Em Santana. Santana, próximo ao metrô Carandiru. É um curso novo. Vocês estão em curso ou tem formação de grupo mesmo? Em curso. Em curso. Vocês são daqui? Vocês são daqui? De Arthur, só que estudam lá. Tá certo. Tudo bem. Boa tarde, meu nome é Carol. Nome, né? Falem o nome de vocês, por favor. Eu sou Amanda. Pensando em mim. Bom, meu nome é Carol, eu sou fundadora da Trícia de Dança, quem não conhece, a gente atua aqui do lado de vocês, todos os domingos nós estamos aqui ensaiando na sala de vídeo. Essa aqui também é a Carol, ela é também tá junto com a parte dessa formação também. A gente trabalha com arte com dança contemporânea e com indivíduos sem formações na área, então são pessoas que não sabem dançar e que aprendem a dançar com a gente, porque foi o jeito que nós aprendemos a dançar também. As únicas pessoas que têm formação são os nossos professores, né, os coreógrafos e as professoras de interpretação que nos ajudam na hora de passar a emoção. Meninos? E vou pular que o pessoal do Planinarte eu apresento na sequência. Nós somos do grupo aqui da Patriarca, do CDC, não sei se vocês conhecem o CDC que tem perto, o CDC Vento Leste. A gente é de um grupo chamado Coletivo da Albertina, eu sou a Carol, ela é a Paula. Esse grupo tem 2 anos, não sei mais o que dizer. Esses
espaço que a gente ocupa tem 7 coletivos, 3 de teatro, a gente, o Grupo Dolores, o Grupo Parlendas, o Grupo de Capoeira, o Grupo de Dança e tal. E a gente está fazendo essa gestão coletiva desse espaço, aqui pertinho. E eu também sou de um outro coletivo lá do Brás, que chama Companhia Estável de Teatro. Renato. Eu sou Renato, eu estudei aqui no Ávila, me formei aqui, comecei a fazer teatro aqui no Ávila e depois fui pesquisar outras coisas, me formei em palhaço. Tem uma trupe de palhaço que pesquisa palhaço na rua. E a gente não tem sede, a gente é cada um de um canto. Sou daqui da Zona Leste, tem uma na Zona Norte e outra de Osasco. E a gente vai se adequando conforme a gente vai conseguindo espaço para ensaiar, para criar coisas, para apresentar. E a gente não tem uma sede fixa. A gente vai para a rua, vai para onde tiver espaço. Bem, continuando aqui, alguém que não seja do Renato? Não. Para não te intimidar, mas já te intimidando logo de cara, você faz parte de alguma iniciativa teatral da região, de artística? Não. Nós só veio participar com o público da região. Muito bem. Tá. Eu sou o Robson, sou atualmente diretor executivo do Centro Cultural Arenarte de Arthur Alvim, que é uma ONG que se responsabiliza, faz a gestão de atualmente 3 grupos de teatro que nós funcionamos aqui no Ávila desde 1994. A ONG foi fundada em 2007. Somos 3 grupos: o Tauipá Júnior, que é com o pessoal pequenininho de fundamental, o Tauipá, que é o pessoal mais velho do ensino médio, e nós estamos também com o Sênior, que trabalha com o pessoal que terminou a escola, terminou o 3º ano, tem mais de 18 anos e gostaria de continuar fazendo teatro vinculado à ONG, né? E o motivo desse encontro é justamente discutir essas necessidades que talvez a nossa região tenha e possíveis soluções, tá? Eu gostaria de começar a falar sobre como vocês financiam o trabalho de vocês. Como que financiam no sentido de onde vem verba, de onde vem as possibilidades de sobrevivência do trabalho de vocês, né? A grande responsável desse projeto e do debate de hoje. A gente começou... O debate de hoje eu estou conduzindo, mas a realização e planejamento a gente já fez a apresentação do pessoal e nós estamos partindo agora para a primeira parte, que é dos financiamentos, como que as pessoas conseguem sobreviver e tal, como os grupos têm lidado com isso. Vocês ainda não fundaram grupos, né? Estão pensando em fundar. Desculpa interromper a Amanda, você podia falar do Arteiros também. Que é um grupo de palhaços que tem, eu conheci ela por lá. Olha então, só, eles tá escondendo o jogo. Muito bem. Olha, pode falar. O grupo Arteiros é um grupo de jovens que se reúne sem... Bom, a maioria do grupo faz teatro, né? Mas são grupos de jovens que a gente se reúne pra ir em lugares menos favorecidos. Por exemplo, a gente foi na casa do André Luiz, que é uma casa de pessoas com deficiência. Atua principalmente ali no Jardim Ipanema. Mas a gente só se reúne e faz, não tem um fundamento teatral, assim, a gente vem do conhecimento de cada um. Por exemplo, a Tati, que faz parte aqui do Portal, o Lucas também, eu que estou indo ao Gabinete de Artes, mas é basicamente isso. A gente não tem alguma coisa que financie o grupo, nem nada, a gente se reúne e faz. Então, os recursos, a forma de gerir, de fazer o espetáculo, a produção, ou seja, vocês vão apresentar, assim. é tudo a partir da verba, do dinheiro do coletivo. Isso. Bem. Trio. Bom, a princípio nós começamos com o dinheiro do nosso bolso mesmo, dos idealizadores do projeto, mas nós desde o primeiro instante já procuramos captar dinheiro do público que vinha nos assistir. Então, nós fazemos festas anualmente para conseguir arrecadar um valor que possa subsidiar algumas coisas que nós precisamos. Por exemplo, equipamentos de som e de luz, que a gente sabe que são caros e são necessários para fazer uma boa apresentação, né? E, posteriormente, desde o ano passado, a gente conseguiu entrar com um recurso com a prefeitura e ganhou um edital.
Na verdade, a Qual o gente... nome do edital? Programa para valorização das iniciativas culturais. Vai. Nós não passamos da primeira vez que mandamos, acho que foi em 2011, nós não passamos. Nosso projeto foi rejeitado. Não dá para saber exatamente o que foi rejeitado. Sorteio. Mas no segundo ano a gente pensou melhor no projeto, conseguiu entender, até com a ajuda do Renato, né, que já tinha sido contratado, ele conseguiu nos ajudar e falar assim, olha, faz assim que ele vai dar certo. Então repensamos o projeto e mandamos novamente. Desde então a gente foi contemplado ano passado e contemplado novamente este ano. Então são 2 anos que a gente conseguiu o benefício da prefeitura. Não faz milagres, né, mas já ajuda a gente a respirar. A gente do coletivo da Albertina, a gente acredita na arte pública, então não cobramos pelos nossos espetáculos, fazemos tudo gratuitamente. E o grupo não tem verba. O que a gente já conseguiu foi um PROAC de primeiras obras, que foi no ano passado, nosso primeiro projeto. A gente conseguiu um PROAC, agora a gente está no nosso 2º ano de projeto e a gente está com uma alteração no projeto. Então a gente prestou um VAI 2, não conseguimos. Vários projetos a gente tentou. A gente acompanha, né, o processo dos editais. Quer dizer, realmente cada tipo de edital é voltado para algum momento muito específico dentro do teatro de grupo, né? Dentro da produção, se é um grupo mais iniciante, dependendo da realidade das pessoas que estão envolvidas. Então cada edital é para uma realidade distinta. A gente vai, conforme o grupo vai ganhando experiência, a gente vai pleiteando outros editais. A gente tem esse edital. E o outro coletivo do qual eu faço parte é um grupo que é fomentado, né, pela Lei de Fomento ao Teatro da cidade de São Paulo, que é uma das maiores conquistas dos grupos da cidade. Enfim, é uma lei que ela garante a manutenção e a criação de muitos grupos hoje na cidade. Mas é uma lei que foi um grande avanço para a categoria teatral, mas que hoje em dia ela é bastante limitada, porque tem muito grupo que se formou e que tem um trabalho de pesquisa continuado, que é muito importante, mas essa lei ela não consegue atender a todo mundo. Ela atende 30 grupos por ano. Qual o nome? Lei de Fomento ao Teatro. Agora o pessoal da dança conseguiu também a Lei de Fomento à Dança. A gente começou meio dentro da formação quase com uma... Como fugiu a palavra? Me convidaram a gente, falaram, a gente está precisando de um grupo para fazer isso. Não, a gente faz. Aí se juntou e conseguimos um contrato, juntou uma grana. Aí o primeiro contrato da gente foi assim, o grupo nasceu disso. E a divisão foi, somos em 5, vamos dividir em 6. Vamos fazer caixa. E dali, de lá pra cá, tudo que a gente vai, contrato que a gente consegue, qualquer apresentação, a gente faz a divisão assim. A gente sempre, uma parte é caixa do grupo para qualquer coisa, manutenção, escrever projeto. A gente deu sorte, a gente ganhou o 3º VAI agora esse ano, conseguimos o VAI 2, mas acho que foi por causa a gente deu muita sorte que a gente ganhou o 1º, o 2º, continuação de pesquisa. O 1º foi intervenção na rua de palhaço, o 2º a gente montou um espetáculo intervencional na rua também, a partir das pesquisas do 1º. E agora a gente deu muita sorte que apareceu o VAI 2 agora, na sequência da nossa pesquisa. Então a gente vai montar um outro espetáculo desde o começo do ano, de 2 anos atrás. Então a gente deu muita sorte que a gente conseguiu pegar uma sequência, a gente construiu junto essa história com o VAI. Mas financiamento a gente sempre faz isso. Qualquer grana que entra, caixa, sempre. Para isso, quando apertar, e a gente tem aquela grana para usar, mas no mais, dificilmente a gente tira dinheiro do bolso. A gente vamos tentar fazer o grupo se sustentar. A gente tenta não tirar dinheiro do bolso para pagar o grupo. Legal. Todos vocês são iniciativas com CNPJ, com alguma coisa constituída, ou trabalham com o CPF em particular? Por exemplo, o VAI geralmente é vinculado a um responsável, vai ser uma pessoa física responsável. Ou algum outro? Nós somos cooperativados pela Cooperativa Polícia do Teatro, e aí a gente usa o CNPJ de lá. É um repasse, né? Sim, a cooperativa leva, acho que mais do que o MPA, né? 14, né? Quanto está saindo? Está saindo 20, não é?
Eu acho que sai mais em... É 20, tá saindo. Porque por RPA sai quase 30%, né? Quando você soma tudo, dá quase 30%. Né? E a gente fez um serviço com um rapaz que foi pela cooperativa. Nossa, na hora que tirou o valor que era da cooperativa, sobrou muito pouco, né? Para quem presta o trabalho. Deus. É que a cooperativa Polícia de Teatro é um nome. Assim, se você escreve um projeto, sei lá, um PROAC, é um nome. É investimento. Não, assim, para saber que a instituição é bastante sólida, né? Então é um nome que você consegue conduzir o projeto ou ter mais peso para conseguir do que talvez uma instituição que tem um endereço no lugar onde talvez as pessoas conheçam. Né? Faz toda parte da nossa realidade material enquanto grupo de teatro ter uma pessoa jurídica, uma empresa, para até concorrer a esses editais. Né? E a cooperativa dá um auxílio também para construção de projetos, tem auxílio de advogados, para tirar dúvidas dessas leis, eles têm bastante coisas que ajudam bastante os grupos a criarem essas coisas. Acho que uma outra alternativa agora, eu como artista, é a MEI, que você consegue o CNPJ como um microempreendedor individual, que aí você tem menos taxas. Agora, por exemplo, a gente é cooperativado também a trupe, quando é contratação pela trupe, a gente faz pela cooperativa. Quando é alguma contratação minha, eu prefiro fazer pela MEI, que o desconto é muito menor. Quer dizer, na verdade eu pago acho que R$40 por mês para manter ela aberta. A gente trabalhou com o pessoal pela MEI, trabalhou com a RPA e trabalhou com a cooperativa. Né? Realmente foi muito mais fácil também que lá pela MEI. Para nós também é muito mais sossegado. Né? Até para emitir nota é muito mais rápido. Nossa, beleza. Agora, dura a pessoa para ela se manter. Né? Se a pessoa está sozinha, né, para sustentar isso também é complicado. Voltando na mesma fala de financiamento, a gente já falou sobre os financiamentos. Alguém teve, além de financiamento público, alguma iniciativa privada? Financiamento privado de uma instituição, de uma empresa que não necessariamente está vinculada a essas leis de incentivo? Talvez a valer, né? Não sei se é o caso. Alguma empresa que de repente foi parceiro, que vocês conseguiram? Não. Você falou do nosso, né? Ainda não. Não, a gente não falou sobre. Você quer puxar? Acho que pode puxar. Posso. O nosso caso é basicamente o mesmo, né? A gente trabalha com dinheiro 200, com dinheiro 300, né? E vai tocando barco. A gente, como estava muito na pintura demais, né? A gente, além de tudo, tem que manter o espaço, que é uma outra questão que a gente vai discutir também. Então, o nosso problema não é só manter o projeto, a gente tem que manter o espaço, porque a escola não dá conta disso. Então, na necessidade de dinheiro, o pessoal do Rotary Club de Arthur Alvim propôs para a gente. Então, essa necessidade do CNPJ, ela foi meio assim, foi uma condição, né? Não foi uma escolha nossa, na verdade. Porque eles ajudariam, topavam ajudar, deram uma força para a gente, mas a condição era essa. Então, vocês abrem uma associação, tenham um CNPJ, porque para a gente colocar um dinheiro, fazer uma festa, ou fazer um donativo, alguma coisa, a gente precisa saber qual é fisicamente esse lugar, né? Como é isso juridicamente. Então, a gente abriu essa associação. A gente tem o CNPJ, o pessoal do Rotary faz toda a parte de contabilidade, dá um apoio, porque é muito caro. Se a gente tiver que pagar uma contabilidade para manter uma empresa, seja ela na forma de associação ou não, nem o salário mínimo por mês, né, para você pagar a manutenção disso. E eles fazem gratuitamente, então é só por isso que a gente mantém também esse CNPJ, porque senão a gente não teria condição. E aí a gente, quando lança o projeto, manda por ele. O vai pra gente já não dá mais, né? Porque com o CNPJ reduz muito a chance de você entrar, né? Porque é muito melhor por pessoa física. E a gente fica no limbo. A gente nem é projeto grande e aí não consegue uma rua dele, não consegue uma verba maior, e nem é tão pequeno que consiga uma lei de incentivo para quem está realmente começando. Então surgiu essa oportunidade de emenda parlamentar, porque o Silvio Pedro, que é daqui da região, né, que é político da região, se afeiçoou ao trabalho, gostou e aí propõe uma emenda parlamentar, vai o dinheiro para a Secretaria de Cultura e a gente faz o projeto para a Secretaria de Cultura. Mas isso é uma coisa que acontece a cada 1, 2, 3 anos. E é não tem jeito, eles têm que passar essa situação. Fecha aqui, fecha esse aqui também, por favor. Depois eu peço para só fechar a porta. Onde vocês poderiam fazer
abaixar um pouquinho o som e fechar a porta do camarim, você vai. Obrigada. Então, um dos grandes problemas de financiamento que a gente vê é a descontinuidade. Né? Você tem um projeto sério, se o projeto é contemplado naquele ano, ele precisaria ter continuidade garantida no outro, e você às vezes não tem. Né? Você fica dependente de estar pulando, né, nessas horas. O outro tópico é parceria e aliados. Quem vocês têm, com quem vocês trabalham, porque a gente sabe que trabalhar sozinho é algo muito difícil, principalmente falando em arte. Né? Você não faz um espetáculo sozinho porque você vai precisar de um iluminador, de alguém, mas quanto grupo, que outras parcerias, que aliados vocês têm? Quanto grupo, né? Pode ser. Sobre o seu grupo, inclusive. Então, com a Arquitetos, a gente, como eu falei, a gente faz tudo tudo nosso, a gente... Vocês têm um espaço, por exemplo, alguém cede um espaço? Tem o espaço da Associação Amigos do Jardim Ipanema, que é a única parceira. Que é a única associação que eles cedem o espaço pra gente. Isso só, né? Que acontece, né? Eu não me lembro. Não. Agora, quanto à ETEC, né? Só que a gente faz tudo. Eu e a minha gente faz tudo no projeto. E... Eu acho que o principal parceiro da cabeça de dança é a escola, é o fato de ter a família na escola aqui e ter a oportunidade de poder usar o espaço da escola aos finais de semana. Acho que são um dos principais parceiros, assim. Fundamental, porque eu acho que sem esse espaço, acho que seria muito mais difícil. A gente já ensaiou em casas, as nossas casas, assim, em chão batido, sabe? De tirar o tampão do dedo num giro, sabe? Mas coisas assim acontecem. Então, ter um espaço que talvez ele possa até não ser adequado para aquilo que você quer, mas ele é um espaço e é aquilo que você tem. Então, você tem que ter amor para aquilo. Então, acho que o principal parceiro nosso é esse, ter o espaço da escola disponível. Vocês? A gente está aqui no CDC, é um espaço público, enfim, ficou abandonado por muito tempo e foi ocupado pelos coletivos culturais e aos poucos o pessoal foi se somando. Então a gente está num espaço em que a gente não tem nenhuma ajuda da prefeitura, enfim, a gente que paga a conta de luz, a gente que paga a conta de água, a gente que mantém o espaço, faz reforma quando precisa. E às vezes quando consegue que assuma, por exemplo, assumiu agora um subprefeito que é um pouco mais próximo das pessoas, que conhece um pouco da história do lugar. Então a gente consegue ter um diálogo um pouco maior, mas geralmente é a gente que se banca lá no espaço. Por exemplo, nós temos alguns parceiros, o Adla também, que a gente utiliza o mesmo espaço que o pessoal do Trio. Nós temos o Rotary, a associação aqui de Eutropi também, que nos auxilia bastante, nos assiste bastante projetos, entre outras coisas. E a nossa contabilidade, o pessoal da Fontec, a contabilidade, então, como ele cede serviço de contabilidade de forma gratuita, a gente também chama de parceiro. O projeto pessoal da família também. Está faltando algum dos nossos parceiros? Parceiros da região esses, né? E o pessoal da política que dá essa força. Para mediar, né, que são as verbas parlamentares. Né? Mas que não caracteriza uma parceria, né? Caracteriza uma ajuda que não é formal, não é oficial, nem não é contínua, mas ainda bem que feito, a gente desenha. Não, de jeito nenhum, porque todo o projeto desse ano, inclusive a mostra que nós temos, que está acontecendo desde sexta-feira, o debate que a gente está tendo nesse momento, está dentro desse projeto. Mas nós convidamos o pessoal que propõe o financiamento do projeto para ver o que a gente está fazendo com o dinheiro, que é público, né? E para vir aqui sentar com a gente e discutir essas coisas. Mas aí é onde vem também a questão, né? Precisa ter tempo para acompanhar
essas coisas, porque o pessoal precisa saber o que está sendo feito, né? E se está valendo a pena ou não está. Então, às vezes fica só um âmbito muito de confiamos em vocês, vão lá, façam o trabalho. Então, a gente quer que o pessoal acompanhe, né, esteja com a gente, e que, como eles têm esse acesso, eles estão dentro, né, da prefeitura, eles poderiam dar respostas para a gente nesse debate que a gente não tem, de repente, como conseguir fora daqui, né? Mas a gente vai encaminhar, se tudo der certo, né, um documento a partir desse nosso encontro, cobrando um pouco mais, né, algumas questões que a gente sempre fala, reclama, e acaba virando como na escola terapia de grupo, né? A gente fala, meu Deus, a gente fala, mas não oficializa alguma coisa que possa dar um encaminhamento diferente para essa nossa situação, que a gente pretende. A ideia é justamente esse movimento, né, de que está acontecendo e que estamos trabalhando juntos nesse sentido. Além desse... Oi, pode falar. Com base no que a gente já experimentou no passado, a gente teve duas presenças dos responsáveis pelo nosso dinheiro, né? Uma foi uma primeira intervenção na rua que nós fizemos. Foi muito rápido, eles foram lá, tiraram a foto, a gente nem viu, num carro e foram embora. Que isso? Essa foi a primeira vez, em julho, e aí a gente eles só foram assistir o nosso espetáculo final mesmo na última apresentação, em dezembro. Então, assim, o que eles disseram para nós foi que eram muitos grupos para poucos coordenadores. Então, assim, o coordenador devia ter 7 grupos, e os 7 grupos atuavam aos finais de semana em locais distintos. Então, é uma deficiência também de pessoal. E aí que cabe interrogar, será que não é o caso de a prefeitura contratar mais pessoas para fiscalizar melhor? Não só para fiscalizar se o dinheiro está sendo bem empregado, mas para acompanhar o projeto e saber, olha, aquele projeto talvez precise de mais dinheiro do que ele está hoje. Exatamente. Então, acho que é uma proposta da prefeitura. Precisa ter mais gente trabalhando a favor da cultura, e a logística precisa ser melhor distribuída, né, entre esses coordenadores. Você explicou que a gente fez a opção de gravar para poder fazer esse... Eu falei, até que parte do pessoal foi chegando, né? O pessoal que já estava aqui, eu avisei que existe essa lista que ela vai ser documentada e registrada, né? Lista de presença, e nós temos o acompanhamento de vídeo, porque nós não conseguiríamos fazer uma ata do que foi discutido e assinada. A gente fez a opção de não fazer uma ata em tempo, né? Porque teria que organizar toda essa ata e todo mundo ler essa ata, e hoje, domingo, ainda tarde, e formalizar o documento hoje, então a gente achou que não seria tão prático. Então, o recurso digital nos auxilia nesse sentido. Grupos ativos na região. Nós temos... Deixa o pessoal que chegou por favor. Olá. Tudo bom? Vocês são de alguma iniciativa artística da região? Não, é que meu primo, ele participa aqui, então ele me convidou para nós estarmos no debate. Os meninos podem intervir. Apesar de eu não ser, mas eu sou totalmente a favor, já fiz um cursinho de teatro, e eu acho que quanto mais cultura tiver, menos eles se desviam. Com certeza. Fique à vontade para intervir, porque é um debate, ele pode ser virar um grande fórum de discussão sobre os temas que nós estamos falando aí. Além desses grupos que estão aqui presentes, eu sei que existe uma infinidade de outros que funcionam, só que funciona cada um dentro da sua casinha, no seu espaçozinho, que de repente sai uma pseudo-divulgação e aí apresenta e termina esse processo. Vocês conhecem, além dos grupos presentes, conseguiriam elencar, listar outros grupos ativos em Coab, Arthur Alvim, Santa Teresa, Jardim Nordeste, Vilinho Boné, mas principalmente aqui, principalmente nesse meio, né? Aqui, Coab, Vilinho Boné, Arthur Alvim. Que seria beneficiado por algo maior aqui na região. Então tem o Dolores, que trabalha junto com vocês, né? Falendas, todos de teatro. Tem a Cunesol, que é de música, e a Cunesol, que já existe há muito tempo na região também, assim como Dolores. Tem uma casa que é ali, assim na rua aqui, uma mulher, ela dá aulas de música na aula dela, para crianças. Ela também está tentando alguma coisa pelo Vai. O nome é Docilar, se não me engano. Docilar? Que é esse nome? Você tem noção da região? É bem aqui, descendo a Você Monteiro, em uma das casas. Se não me engano, é naquela subidona, assim, perto, na Santa Catarina, assim, descendo. Acho que é. Se você pegar contato é importante, parece que a gente está falando. Tem o Moveri, né, que está aqui agora embaixo, que está ampliando, né, para outras atividades, né. Então, ali na sociedade. Funciona na sociedade?
Como chama? Instituto Moveri. Tá bem na sociedade mesmo, lá da Eu ouvi falar só que era perto do metrô, mas eu não sabia onde era o lugar. Não, aqui mais perto da gente. Né? Funciona na sociedade aqui? Funciona na sociedade. E que, nossa, eu queria muito que eles viessem, porque são os mais próximos agora. Esse é aquele que é na tenda ali do outro lado do metrô, que você atravessa a passada da Não. Ali é na Patriarca, ali é o Circo Escola. É, escola. É. Tá funcionando? Porque o pessoal falou que tava uma época meio parada. Acho que o daqui de cima da Coab acho que não funciona mais. E parece. a escola funciona lá? Não, né? O que manteve foi os projetos que tem dentro de todo os céus, aí manteve os projetos do céu. Mas no projeto Circo Escola ele foi encerrado. Eu sei que tem atividade que eu tenho alunos que fazem circo dentro do Circo Escola da Patriarca. Agora, Eu fazia, mas parei faz muito. mas eu tenho esse ano. Esse ano Então, mas eu não já tá no Movelli? não Que sei tem muita dizer. gente que era do Circo Escola que veio pro Movelli, que é praticamente os primeiros professores do Circo Escola. Talvez se manteve um Circo Escola, manteve ali no Carrão, por iniciativa daquele que tem a tenda, Do clube da prefeitura. do Teatro de Engenho, do clube da prefeitura. É. Eu acho que é o único que tem, assim. Um trabalho mais paralelo, né? No Ana Carvalho também tem um, perto da Araucária, assim, onde a gente pede. Conheço gente que faz aula de música lá de dança. Não conheço. No Ana Carvalho. Bem no finzinho da terra brasileira. Como que é? Bem no finzinho da terra brasileira. Você sabe o nome Sim. da instituição? Não, da instituição eu não sei, sei onde fica, mas Não, de Santa fica perto do reverendo Irineu. Nós já estamos Escola. de nomes, né, dessas instituições. Então nós precisamos ir Tá. atrás, né? São coisas pra gente levantar. Tem o grupo do Edson, eu não lembro do nome agora, é a companhia. É um grupo muito antigo também daqui é um grupo bem antigo daqui da região, convidei também para estar presente hoje com a gente, falou que vinha, mas deve ter tido alguma entrevista. Ele chegou a fazer um trabalho, depois fez um trabalho cobrado, né, porque não tem verba, né, então bate o desespero, aí tinha uma mensalidade, depois era sem mensalidade, mas é um trabalho muito antigo. Eu fui a um sarau há uns 15 anos, organizado numa casa aqui na Rua da Feira, mas muito legal, assim, uma coisa bem bacana, né? Só que o grupo se constitui e desmancha. Um tempo depois se constitui novamente e desmancha, mas sempre em volta de uma pessoa que é o Edson, que aglutina essas pessoas, que faz parte do outro tópico que a gente vem né? aqui, né, que é o tópico. Tem mais algum grupo que a gente deixou Tem citar? mais um que eu conheço também, que é da Carvalho, que é de uma ONG da União Bem-Estar, que eles estão começando o teatro agora. Inclusive, meu parceiro não sabia a placa, eu ia lá passar, mas estava tudo fechado. E eles já estão começando agora. União Bem-Estar. Só falar uma coisa que já passou, mas do VAI, uma das possibilidades, por exemplo, do Centro Cultural da Arte conseguir é, por exemplo, por exemplo, o Taipá Júnior, montar um projeto com alguém representando o Taipá Júnior, que é desenvolvido dentro do Arenarte. Aí uma fatia que é desenvolvida dentro de um projeto maior. Aí é uma possibilidade. Nós fizemos, o Victor fez um para o Taipá Júnior e o Lucas fez um para o Taipá Sênior. Então eles fizeram independente, né? O problema é que quando você vai explicar o que o projeto é, a gente teve muita dificuldade de desvincular, porque a gente vai mentir, né? Então como é que a gente explica, eles querem fazer esse projeto, mas não tem como dizer que não é com a gente, que não é no nosso espaço, que não é dentro da escola, que não é tão independente quanto parece. Entendeu? Então a gente tem muita dificuldade para formalizar o projeto e não ficar como ponta de trabalho de um trabalho que já existe. Então a gente vai ter que sentar e pensar melhor, né? Deve ter uma maneira de fazer isso, mas a gente não conseguiu. Aí a nossa dificuldade foi na elaboração do projeto. Falar que esse projeto é do Vitor e não do Centro Cultural. Não, pensar assim, elaborar a história desse projeto, que ele foi criado aqui dentro. Ou seja, é como a gente começa. Por exemplo, a trupe do Navô que eu faço parte, a gente começou dentro da formação dos Doutores da Alegria. Mas a gente não somos de lá. O grupo se constituiu dentro da instituição, dentro das aulas, usamos o espaço por muito tempo lá, até que a gente conseguiu sair de lá e falamos, vamos encarar outros lugares. Mas aí é o jeito de escrever, de como colocar, que o Arenarte é um parceiro desse grupo, não a base para esse grupo. De colocar com uma parceria. Que a gente, por exemplo, esse ano a gente está com uma parceria com Folias, a gente está usando o espaço deles desde o ano retrasado. E a gente não somos do grupo, a gente está com uma parceria usando o espaço, os artistas do espaço ajudam a gente, o Bira está fazendo cenário para a gente, a Suzana,
que é do elenco, está fazendo direção pra gente. Então a gente entra com uma parceria do grupo e do espaço. Acho que talvez colocar, por exemplo, o sênior como uma parceria do Aeronarte. É que a gente teve essa dificuldade porque, na verdade, na estrutura do Arenarte, eles não são nossos parceiros, eles fazem parte. Que aí é o que a gente sempre fala, que é a vantagem de vocês. O não fazer parte permite o financiamento independente. É igual eu fiz com o Camelo Urbano. Exatamente. Mesma coisa, a gente tem a parceria da DC Camelo Urbano com a Arenarte, porém a gente não tem esse vínculo. Mas é independente. Agora, no nosso caso, a estrutura do Arenarte propõe 3 grupos. Entendeu? Sim. Então a gente teria que mudar a estrutura. Acho que é a estrutura do Aeronarte, pensar como ONG. Isso mesmo. E aí depois pensar esses grupos. Talvez uma ONG administrativa. Talvez, sei lá, um gestor de plano. É como uma cooperativa. É uma representante desses grupos. Enquanto ela está montada, o certo seria você pegar de instituição privada, tipo CIA, essas coisas assim que joga para esses focos, Instituto Bradesco, que é para esse tipo de formato de ONG, assim. A nossa intenção é tirar umas longas férias agora, mas não férias assim, sair, para repensar e desmontar o Arenarte, numa boa maneira de ser, mas é desmontar, e fazer prevalecer a estrutura, como a Robson falou, administrativa, desvincular os grupos, diminuir o tamanho, porque do tamanho que está a gente não dá mais conta. Porque o que acontece? A ONG, logo começou esse modismo de ONG, ele tinha a finalidade de assistir essas instituições. Mas talvez por falta de fiscalização, isso começou a se alterar. Porque não sei se desviavam, se não correspondiam, ou se não prestavam contas direito, como que era. Então, a partir de um tempo, as pessoas que trabalham no projeto não podem receber por trabalhar no projeto. Por exemplo, eu, a Valéria, que é da diretoria da ONG, não recebe absolutamente nada do projeto. Se trabalha e tem que assinar um termo de voluntariado. Então os projetos acabam ficando difíceis porque as pessoas precisam trabalhar em coisas paralelas para conseguir vai continuar sendo na medida da estrutura, mas a gente precisa desvincular os desvincular para conseguir essas outras possibilidades. Porque não dá para inchar mais, porque se você incha mais, o tamanho do financiamento não é maior. Então, que era a grande discussão antes sempre foi essa. Eu vou ter 2, 3, 4, 5 grupos, todos fazendo parte da mesma instituição, você divide financiamento. Então, no nosso caso, vem uma verba parlamentar, tenho 30 mil, quantos grupos? 5? Boa sorte. Entendeu? Não vai vir 100 mil só porque eu tenho 5 grupos, a instituição é a mesma, né? Então, talvez essa seja realmente uma maneira de melhorar, né? De achar mais caminhos para essa verba. Aí tem um tópico que eu estava conversando com a Vó aqui no começo, que é sobre liderança, né? Quantos projetos são sólidos ou sobrevivem sozinhos ou sobrevivem sobre uma pessoa. Projetos a gente tem, das pessoas que estão aqui, que eles sobrevivem por si. Independente de existir uma pessoa, né? Nós temos a ONG, nós temos o Centro Cultural Arenarte, que boa parte do grupo, né? Boa parte dela é conduzida pela Val. Então ela é a pessoa. Quando a gente fala de Itaipá, ou a gente fala de Arenarte, a pessoa vinculada que vem à cabeça, geralmente ou mais fortemente, é a Valéria. Nos núcleos de vocês, nos grupos de vocês, isso existe como uma característica o grupo, ou esse grupo é intimamente ligado ou relacionado a uma pessoa, que talvez seja a grande gestora ou gestor desse projeto? Porque há uma preocupação no sentido assim, de que a arte desenvolvida, ou o projeto desenvolvido, ele deveria ser maior do que as pessoas que conduzem esse projeto. Ele devia ficar, é uma ideia, não é a única ideia, mas é uma ideia. Que esse projeto deveria ficar e ser continuado por outras pessoas, que isso tivesse uma vida própria, os projetos tivessem vida própria. Então, existem projetos que têm vida própria, existem projetos que são temporários, ligados ao interesse artístico daquele que se desfazem e fazem como você falou. Então, eu tenho um grupo aqui, mas tem outras atividades, né? E aqui no bairro, principalmente, a gente vê muito isso, que para ser sólido, durar muito tempo, você tem as pessoas ou aqueles núcleos que mantêm, e eu não sei o quanto isso é saudável. Porque se você tem pessoas que circulam, que entram, que vem um novo gestor, vem uma nova cabeça para administrar, o projeto é dinâmico. Senão, há um grande medo que, por mais que seja bonito, lindo, que legal, 20 anos de projeto e tal, o quanto isso não fica engessado, o quanto isso não se torna uma coisa que é muito particular, dependente. Ou só do nosso projeto, só do nosso projeto. O projeto depende da Valéria de figuras. Ou de mim, ou que vocês montaram com o Júnior.
Então vocês têm uma estrutura que nasce com o júnior. Eu acho que assim, depende muito do tipo de trabalho que você faz, né? Às vezes, um trabalho funciona mais ter um líder fixo mesmo, sabe? Que é a pessoa que sempre vai estar ali. E para outros trabalhos, não. No caso da Tríplice de Dança, por exemplo, a gente achou que era assim, porque a gente veio do Taipei, então a gente aprendeu desse jeito. Mas que precisa haver um líder fixo. Mas a gente começou a encontrar alguns problemas no modo como nós nos organizamos. Então, o que fizemos? Optamos por descentralizar todos os nossos serviços. Então, o Júnior é o nosso diretor geral. Só que ele é o nosso diretor na hora da peça, ele não cuida da parte administrativa. Então, a gente tirou a parte administrativa dele. Ele não cuida disso, ele não é responsável. É muito difícil, porque ele não sabia como fazer isso, sabe? Mas aí sentou eu com ele, mais o Itamar. Não, Júnior, você é diretor de um espetáculo, você não tem nada a ver com a organização da companhia. Porque também não dá, se você sobrecarrega uma única pessoa, né? Então a gente começou a delegar funções. Então você vai cuidar disso, você vai cuidar daquilo. E óbvio, isso é um trabalho que não termina nunca, né? Porque às vezes você volta a querer centralizar as coisas numa única pessoa. Isso não pode acontecer, então tem que estar extremamente ligado. Tanto que aí a gente começa a delegar outras funções. Então tem uma pessoa responsável por cobrar as demais pessoas. Então ela é tipo gerente geral, assim, você tem que fazer isso, você não fez. Inclusive o diretor da peça. Então todo mundo é cobrado. Tem bem uma característica que é um teatro, é um grupo coletivo, porém assim, funciona no coletivo porque cada um tem a sua função, mas tem uma que vai direcionando, assim. E às vezes, por exemplo, a gente decide mais coisas que o próprio Júnior. Então o Júnior nem sempre está presente nas discussões. A gente, outro dia, mudou o espetáculo numa oficina da Caroline. A Caroline não era a direção do espetáculo, não é a coreógrafa do espetáculo. O espetáculo mudou de repente. Então, são modos de trabalho. Acho que não são modos certos nem modos errados. São modos diferentes que cabem dentro de um contexto, né? No nosso caso, não coube centralizar e coube descentralizar, mas talvez depende muito de como vai manter, né? E também vai mudando, assim, porque antigamente a gente trabalhava menos, então era mais fácil uma pessoa só cuidar de tudo. Hoje em dia não, são muitas pessoas que trabalham artisticamente em várias outras coisas que não pode centralizar, assim. Eu acho que aí você tem que criar esse caráter mais coletivo e que vai dando espaço para todo mundo ter uma possibilidade, assim. Nós temos 2 projetos, assim, nós temos um espetáculo em cartaz e nós temos o projeto do Vai. O projeto do Vai não está no nome do Júnior, o projeto do Vai é dirigido por mim, não tem nada a ver então com o espetáculo. O Júnior vai ser coreógrafo, na hora de decidir lá, na hora de responder, quem vai sou eu. Mas na hora de decidir o espetáculo, o caos, quem vai é o Júnior, porque eu não tenho nada a ver com isso, eu sou elenco. Então essa dinâmica é que pode ser encontrada. Só que aí que tá, você tem que ter pessoas que estão extremamente envolvidas com o seu projeto, que acreditam naquilo que estão fazendo. Porque se não acreditam, essas pessoas vão deixar algum momento. E aí a estrutura se desmonta, você tem que remontar. Então. Porque dessa maneira é muito legal, porque, por exemplo, num determinado momento, pode ter outro coreógrafo, pode ter outra pessoa trazendo outras ideias artísticas para o projeto. Mas a ideia realmente é essa, poder trazer outras novidades, até para poder dar A gente tem 5 coordenadores e 3 no elenco. A gente tem muita coisa atrás, muita estrutura, até pela questão de qualidade, assim, a gente prefere ter poucas pessoas para poder trabalhar melhor essas pessoas, né, e conseguir levar uma coisa de qualidade. Então a estrutura atrás é muito forte e para poder o pessoal que está na frente, daqui a pouco, ter o apoio. Há uma outra questão aí também, que é o objeto do projeto, né? Para quem o projeto é direcionado. Você pode pensar na comunidade como um todo. Então, desenvolvo um projeto aqui com 6 pessoas e meu foco é a comunidade. Então, eu vou atender a comunidade apresentando o projeto. Ou eu vou atender a comunidade trabalhando com um grupo, que eu acho que é uma outra diferença fundamental. O alcance do Taipei, por exemplo, na comunidade é pequeno, porque não é profissional. Então, a quantidade de apresentações que você pode fazer, eles não têm DRT, a gente não tem condição de fazer 20 apresentações, já fizemos, né? Antigamente a gente fazia, né? Mas hoje em dia não faz mais. 20 apresentações fora, levar para fora, vamos fazer um monte de apresentação. Então, o objeto do projeto, ele se encerra, de certa forma, no processo. Então, o tempo de um ano em que o pessoal fica, no processo, você dá conta do que é o interesse do projeto.
Embora a gente goste de sair, passear também, tudo bem, mas agora a outra coisa é, então eu vou investir nessas 6, 7 pessoas que formam o projeto e essas pessoas depois vão ter a oportunidade de apresentar esse trabalho para outros núcleos. E essa é uma diferença grande, até do ponto de vista do financiamento, porque aí quem financia isso também muda, né? Se você tem um projeto que não vai ser apresentado, que não vai ocupar um teatro, que não vai ter uma temporada fixa de 20, 30 apresentações, às vezes você não consegue dinheiro de determinadas verbas que você poderia. É a questão da visibilidade, né? Porque quem dá o dinheiro quer ser visto, né? Que tá lá o logo dele que seja visto por milhões de pessoas. Então, é mais difícil realmente você fazer um projeto de formação. Né? No caso, assim, que eu vi, um projeto de formação de adolescentes e tal. É diferente do que nós propomos, por exemplo, a prefeitura, que é um projeto de apresentação para as pessoas. Então, é muito diferente e isso influencia. E aí essa é uma das nossas grandes dificuldades, né? Que eu não sei se mais gente passa por isso também, mas acredito que não, porque acho que o único que é dos projetos daqui que estão trabalhando na base, né, com a meninada, acho que é o nosso. Todos vocês já estão fazendo um trabalho que seja já no outro nível, né, já encaminhado. Tem uma coisa que você fala, e às vezes a gente não consegue ter um alcance tão grande com a comunidade porque não é profissional. Mas acho que tem uma coisa que tá na raiz disso, que é que lugar que a arte, que lugar que a cultura encontra hoje. Então, elas são direitos sociais, elas não são entendidas assim, as políticas elas não são feitas para isso. Então, mesmo que você tenha uma companhia que seja profissional, todo mundo tem o DRT, esse tipo de ação é sempre muito difícil, e a questão do financiamento também sempre é muito difícil. Né? Então, quando a gente cita essas leis como a Lei Rouanet, ou quando você vai buscar um incentivo indireto, né, que é quando você vai para uma empresa e você consegue que essa empresa te financie, aí ela vai deixar de pagar parte do imposto dela, porque ela está te financiando, na verdade você está fazendo parte de uma lógica em que você tem que ter um produto para ser vendido para essa empresa. Então, a qualidade do trabalho, se você está trabalhando com jovens, se é a formação, se você vai apresentar para determinado público, o que interessa para essa empresa, quem vai avaliar isso, não tem uma pessoa especializada em teatro na empresa, é o setor de marketing, que vai buscar o que vai dar visibilidade. Então, isso tudo está dentro de uma lógica que faz com que a arte vire uma mercadoria. E não seja entendida como um direito social. Então, tem um monte de coisas, né, que dificultam muito o nosso trabalho. Então, toda a nossa tentativa de se juntar e de buscar parceiro é nessa tentativa de politizar todo mundo para entender o quanto a gente tem que, na verdade, reivindicar para que a gente consiga ter esse espaço. A gente não tem que ficar chorando para uma empresa para a gente conseguir fazer uma coisa que deveria ser garantida. Tem que estar se vendendo para a prefeitura, né? Porque, querendo ou não, a gente não vai se vender para uma empresa, mas a gente se vende para um projeto. A gente tem que ter no mínimo 25, vamos por 50. Você faz uma força para fazer um projeto para disputar com outros, né? E você vai mais quantidade de qualidade. E é disputar com o parceiro, tipo, a gente lá, nós, Dolores e Parlendas no mesmo espaço. Se a gente mandar o fomento na mesma data, não vai pegar nenhum dos três, porque a gente tá esgotando o lugar, a gente tá disputando entre o nosso mesmo espaço, os nossos grupos, os nossos parceiros. E aí é o próximo tópico que entra, que é a competição e colaboração, né? O quanto a gente compete, quanto atividade cultural da região, quanto grupo, ou quanto a gente concorre, né? Ou quanto a gente colabora um com os outros, né? O quanto a gente se ajuda, ou quanto essa região é vista como uma região de movimento artístico bastante forte e interessante, né? Seja para as pessoas, ou para as políticas, ou para as empresas, né? É mais uma coisa que eu não sei se ele se responde por si só, ou se a gente explana o quanto que a gente compete, ou o quanto que a gente se ajuda, o quanto que a gente colabora. A própria proposta, né, de você fazer esses editais, e eu tenho verba para 2 projetos e inscreve 150. Não é possível, não tem 2 bons. Talvez os 150 sejam bons, talvez 130 sejam bons, e aí você compete com os grupos sem nem saber quem são, sem nem... chega no dia que sai o resultado lá, você fica, meu Deus, quem são esses, né? Quem são os bem-aventurados, né? O que eles têm de tão melhor que a gente para conseguir uma verba e a gente não? E a gente passa por isso até aqui, né? Porque, que nem os meninos, eles ensaiam lá no vídeo,
A gente fica no teatro praticamente o ano todo. Agora, então, vamos dividir. Vem pra cá. Vocês vêm pra cá, a gente sai daqui e vai pra lá. É um absurdo a gente precisar ter trabalhos tão legais acontecendo e precisar dividir o espaço da escola. Porque a escola é quando vocês escreveram por Vargas no passado, né? E nós passamos pela primeira vez, vocês não passaram. E aí ficou esse clima mesmo. Por que o nosso projeto tinha, que o de vocês não tinha? E até a gente sugeriu. Vocês querem que a gente achou de vocês escrever? Ótimo, se a gente fizer esse tipo de coisa, se tiver um espaço. Aconteceu isso conosco, né? A gente mandou um projeto que foi rejeitado e aí, com a ajuda de outras pessoas, nós conseguimos que o projeto fosse aprovado. Então, é preciso haver essa cooperação para perceber. Porque não é exatamente um erro, né? É um modo de se escrever que você sabe que vai pegar quem vai avaliar. Ou a característica do projeto, né? Porque para o que a gente estava fazendo, não estava rolando na linha do que podia propor para o VAI naquele momento. Tinha um outro tipo de financiamento que entrava. Mas é fundamental. Agora, independente disso, cadê os espaços culturais da região, que é onde vai desembocar essa nossa conversa, né? Que a gente precisa não só dividir o espaço, como manter o espaço e pegar um espaço que é da escola, há 20 anos está fazendo isso, né? Da escola, porque o bairro não tem um lugar. Até que você pega o espaço da escola para fazer ensaio, para alguma coisa, né? Tudo bem, mas se você quiser fazer a temporada, quiser receber as pessoas, fazer uma amostra, tudo que você quiser fazer tem que ser feito aqui na escola, porque não tem outro. Né? Não há muito espaço. Tem, é difícil de manter. E a gente está sofrendo muitas pressões no espaço que a gente tem, porque tem um pessoal que está querendo fazer uma creche lá. E aí como que você fala, ai não vamos fazer creche porque a arte é mais importante? São duas coisas importantes. Mas também não está certo você tirar um espaço que é movimentado por grupos que são da região para atender uma outra demanda. Né? E aí a gente fica se batendo enquanto sociedade civil, sei lá, a gente vai se batendo nas pessoas tentando provar. Inclusive, porque não é nem questão de prioridade, é questão de política. Onde é mais político, mais visível, mais interessante? Vai dar mais voto, né? Exatamente. Eu criar uma creche, né? Ou eu criar talvez um projeto de arte. E aí também tem independentes, né? A gente não está ligado. Não está vinculado a isso. E é um problema também você ser ligado a uma gestão. Né, você ficar né, servindo de propaganda para uma gestão que vai mudar a gestão lá e os caras vão mais a querer acabar com o projeto anterior. E tem a nossa precariedade, porque o espaço é público, ele é da prefeitura. A gente não consegue fazer nada lá, não pode construir parede, porque já está no limite de construção. A gente não pode construir uma sala a mais, a iluminação lá fora não tem, então quem passa lá à noite, super escuro lá e tal, e a gente fica se matando para arrumar uma grana entre a gente, para ir lá e construir uma cozinha que a gente está construindo lá de fora. Se mata agora para tentar fazer A gente está conversando com o subprefeito há 1 ano para ele construir uma pista de caminhada e foi lá, jogou umas pedras e disse, é isso. Tá pronto. Seguindo, locais disponíveis da região para cultura, para arte como um todo, independente de qual delas, das 4 linguagens sejam. Que locais existem? Nós sabemos aqui, né, que é o Ávila, que nós temos. Nós temos o CDC, que fica aqui na Patriarca, bem perto também. Um pulo daqui. Que outros espaços nós temos aqui nessa região que a gente está discutindo em pauta? Acessíveis, assim, que puder acessíveis, falar, que a gente pode chegar e usar. Vai rolar uma apresentação aqui, chamar público aí que vai rolar uma apresentação aqui. Sem ser Céu de Canduva, que já está em outro lugar. É fechado, né? A Sociedade Amigos já é totalmente fechada. Tem o César aqui em cima, que é extremamente difícil de conseguir a apresentação lá. Você tem que pegar um edital, e nem todo ano abre edital, e aí o espaço fica lá. Vazio. Vazio. Um ano inteiro fechado e você não pode apresentar. Mas, olha, meu projeto está aqui, eu te dou o que você quer. Você quer assistir o espetáculo? É isso? Então assiste, mas não, tem que ter um edital. E o edital não sai de ano em ano, sai de 2, 3 anos. Eu acho que um espaço que está muito bacana daqui, que eu lembro que a Praça Morcegão, quando a gente era mais novo, tinha bastante coisa que acontecia lá. Tinha o palco coberto. Tinha o palco coberto, tinha show de música, muita coisa, e há muito tempo não acontece nada lá, nada. É um espaço que está ocioso lá e... Onde fica essa praça? No meio da quadra, é uma praça gigantesca. É que na verdade ela perdeu esse critério de lugar de show e virou uma praça, um lounge grandão. É um espaço aberto gigantesco, tem 2, 3 quadras de futebol, tem pista de skate, mas resume é isso, é futebol e skate. Aí tem um espaço aberto lá que é na frente do palco, né, onde tinha o morcegão.
Morcegão de Morcegão. Rondônia. Conhecida como Praça Diva, né? Eu não sei o nome da praça. Diva Gomes, né? Agora, de vez em quando ainda tem alguns shows lá. Esses dias, inclusive, tava tendo, só que eu não... Esses dias teve um rolezinho lá. Então, juntou o pessoal lá, eu não me lembro. Eu O não tenho rolezinho da certeza. volta, então eles inclusive incentivam. Eu não tenho certeza porque eu tava fora e me falaram que foi funk, na verdade, que teve, não foi nada demais. Foi, desculpa. Mas é um espaço. Foi. Acho que Foi a gente funk tem um lá. problema agora esse ano, porque é a Copa do Mundo, né? Porque acho que não Problema é sei. uma solução ao mesmo tempo para esse tipo de... né? Não, porque aí a FIFA vem e põe a lei dela e não pode acontecer nenhuma manifestação artística num raio de 12 quilômetros. Ou seja, o lugar mais próximo que a gente consegue desenvolver, por exemplo, a gente trabalha na rua de Palhaço, a região que a gente pode apresentar aqui é na Praça da Sé. O mais próximo da Zona Leste que a gente pode chegar. Na conversa com o VAI, na reunião do VAI, o mais próximo que a gente pode atuar da Zona Leste, os grupos da Zona Leste, De quando a quando? nos dias de jogos daqui em Itaquera, é nas praças da Sé. Não pode ter nenhuma manifestação artística, nada. Os únicos que podem é de um projeto do governo federal especificamente para a Copa do Mundo. Foi um edital feito para a Copa do Mundo. Do ano passado, esse E a edital. alma deles é o quê? Prender o pessoal? Vai ser a polícia não? Vai Já aprendeu? Música de rua? Música de rua, nada, não pode nada. A lei geral da Copa é bem rigorosa. Tem coisa de cor de camisa também, alguma coisa de cor de camisa que não pode. Tem uma coisa. Você não o pode buraco fazer é bem nada chato. que seja contra a Copa, no período da Copa. Por exemplo, o tatu, sabe o tatu? Você vai fazer, a gente por exemplo, faz uma intervenção, que é um ato contra a Copa, e a gente usa o tatu nessa cena, a gente não pode. Se for pego usando o tatu, leva 30 anos de ditadura. Qualquer símbolo que pertence E a gente tá bem no meio, né? Porque a gente tá muito próximo. Ou seja, se você estiver em temporada aqui no Ávila, Vai poder fazer. no dia de jogo não pode fazer. Ali no... Ainda bem que sim, Bom, isso é muito bem divulgado, né? Eu tenho que sair que eu tenho ensaio, infelizmente, estou bem atrasado. Mas bem, valeu aí, muito pois. obrigado. Gente, depois eu quero conversar aí mais sobre como foi. Tchau, gente. Até mais. Então, espaços. Então, na rampa do Shopping Itaquera lá, tipo, o pessoal se reúne pra fazer rap. Tipo, não deixa de ter uma manifestação artística. Eles falam, não vão sair daqui porque tá no raio do estádio. Então, tipo, vão embora, achem outro lugar. Tá desse jeito. Então, eles estão preocupados com isso também. Não o pessoal precisa usar espaços públicos, digo, rua, né, por falta de algum lugar efetivo, né, para se fazer. Inclusive, uma manifestação artística que eu acho que é meio popular, algumas bandas aqui da Coab, Arthur Alvim e uma ali do outro lado, quando começa já Itaquera, a gente toca na rua de vez em quando. A minha banda, por exemplo, a gente monta as nossas coisas na rua, aqui na Rua de Terra, perto do metrô Arthur Alvim, e a gente toca lá. E agora que vai começar que tem essa lei, a gente não vai poder tocar. Não, porque na verdade, sem a autorização da prefeitura, nem esse evento público pode acontecer. Sim, dessa maneira não poderia mesmo. Só que a gente não tem nenhum outro espaço para poder tocar. Inclusive a gente estava querendo fazer um evento, e a gente provavelmente vai ter que alugar um espaço. A gente vai ter que alugar um espaço aqui em cima. Até pode. Existe uma. Como é que chama aquela lei que a gente usa? Foi lançada uma lei, um decreto municipal que permite que os artistas de rua se apresentem. Né, que foi na época do passado e agora de novo teve uma atualização. Só que junto com essa lei eles lançaram uma outra que eles não divulgam, que é, você pode se apresentar, mas você não pode deixar nada fixo no chão. Então, se você vai instalar uma cadeira, se você vai instalar um piso, você tem que pedir autorização da prefeitura e você vai pagar aluguel pelo espaço público, dependendo da metragem que você Você pode ficar em pé, mas você não pode utilizar nenhum objeto que vai ficar fixo. Nós fazemos muita intervenção na rua aqui, lá no metrô Patriarca. E aí, muita intervenção a gente faz lá. A gente nunca leva nada. Por uma mesa, não pode. E se alguém pergunta, a gente fala que a gente não sabe dessa outra lei. A gente mostra o decreto que pode fazer na rua. Porque é um absurdo. Você vai lá na prefeitura para fazer a coisa regularizada, eles te cobram para você apresentar na rua. Mas nada
isso, por exemplo, você está falando aí da mesa. Se fosse para colocar uma mesa no dia, no mesmo dia tirar... Não, está... A gente precisa ocupar espaço. Você está impedindo a livre passagem. A livre passagem das pessoas. Se a pessoa quiser passar no meio do espetáculo, você tem que tirar a mesa. O que dá pra fazer é, tipo, fazer um acordinho com o policial que vem até ali, conversar o policial com a gente, no frente do metrô, e falar, não, mas a gente vai ficar aqui até as 11. 11 horas em ponto, ele já tava lá. Então é 11, viu? Vocês vão sair? Dependendo do cara. Isso vale a mesma coisa para o audiovisual também. Quando a gente vai gravar em rua, no audiovisual, você pode gravar, mas se você colocar um tripé no chão, não pode fazer. Poxa, ele tem que Poxa, até em parque tem um limite, mesmo você não pode nem dentro e nem fora. Fora tem um certo limite também, se você passar desse limite eles também não deixam. Por exemplo, a entrada do parque aqui, você tem que ter não sei quantos metros de distância, quase na rua, para você poder se apresentar. Mesmo sem espaço público. Então existe uma restrição muito grande do que pode e não pode fazer, mas não existe um trabalho efetivo de oferta para, olha, façam aqui. Né? Por isso que talvez uma atitude importante da gente se juntar e da gente juntar esses coletivos é, de repente, mapear quais são os espaços que estão ociosos e não que podem ser, de repente, o nosso espaço ele estava ocioso, tinha um monte de gente que ia lá usar droga, enfim, era um galpãozão que estava largado. Então, de repente, se a gente mapear e juntar alguns coletivos que possam fazer uma ocupação artística, seja talvez até mais importante para a gente ampliar. Aí tá, eu acho que um lugar efetivo, um lugar que exista... Entra aí, Mariana, por favor. Com licença. Um lugar efetivo, um lugar que exista, talvez a gente já deu uma boa pesquisada, né, na região. Não existe um lugar que atenda, né, necessidades para esse tipo de coisa. Seria um guia mesmo, e né? fica difícil até para o público saber onde ir, né? Porque a dificuldade é do artista, que não tem onde ensaiar, e a dificuldade do público, que não sabe onde procurar. Aí tá, aí a gente entra no segundo tópico de discurso, que é comunicação e divulgação. Como que a gente usa, quais são os meios que a gente tem de divulgar nosso projeto? Beleza, eu tenho o Taipá ONG, o Arenarte tem a sua página no Facebook de divulgação. Beleza, tranquilo. Mas quantos entram lá? Quantos vêm? Quantos curtiram? Quantos que acompanham? Nós temos a página da internet. Só que ela é um meio passivo de comunicação. Você entra, você entra e você vê o que está lá, caso você entre. Quantas pessoas não têm acesso? Quantas pessoas não têm acesso a isso? Quais são as mídias? Que tipo de coisa os grupos utilizam para comunicar? Não só individualmente, mas suponhamos, uma das sugestões, uma das coisas que a gente pode conversar hoje é de uma divulgação que seja de Arthur Alvim. Então, polo de cultural de Arthur Alvim. E que todos os projetos, todas as coisas aconteçam em parceria. Então que a gente consiga centralizar essa comunicação, essa forma de divulgação, e que todos os grupos, sei lá, algum responsável por cada grupo seja um gerador de conteúdo, um exemplo de página de Facebook, e que isso seja... Eu acho que pensando em barco, também é muito interessante coisa impressa, né? Vai ter um custo, como organizar isso, mas talvez um folhetinho de programação mensal, enfim, que tenha lá a chamadinha, é sempre interessante, sempre legal de ter com a gente quando vai fazer uma intervenção na rua. A gente também tem muita dificuldade de chamar pessoas, a gente faz um cine a cada 2 meses lá no espaço, vem ninguém. Cine fazia show, gente muito legal. A gente fazia show uma vez por sábado, uma vez foi até o meu boneco. Ninguém aparece, então começamos a pôr cartazes nas paredes e tal, só que ainda não funciona. Uma das táticas que a gente está aplicando agora é isso, fazer intervenção na rua, e aí qualquer pessoa que parar para perguntar, a gente está entregando folhetinho e está explicando onde é o lugar, o que vai na feira, no dia, conversa, avisa as pessoas que vai ter. Eu acho que intervenção é uma coisa muito legal, porque a pessoa está vendo o que acontece, o que ela possivelmente vai ver lá dentro, e além de tudo você dá uma coisa para ela. A gente teve uma experiência na Trio, que a gente fez uma intervenção na feira, né? Na nossa feira aqui de domingo. E aí foi tipo louco, assim, porque as pessoas não sabiam que tinham uma escola que tinha 50 mil projetos culturais dentro, assim. Ah, não, a gente fez isso aqui na rua recentemente, divulgação, e as pessoas não sabem disso. A gente lá no CDC não se conhecia. Eu acho que falta contato pessoal nosso com o público, o nosso possível público. É que a comunicação bairro ela tem essa falha, né? Você tem que bater na porta da pessoa e falar, oi, eu tô aqui, eu tô ali na escola. Eu acho que tem que ser uma coisa até que permanente, assim, porque até se enraigar na cultura dessa população vai demorar, então é uma coisa permanente, é tipo, bater sempre na mesma tecla, né? Só que é muito difícil, tem que se organizar.
apresentar para vocês o Mariano, que está chegando aqui Boa agora. noite, boa noite. Nosso amigo já há Tudo bem? muitos anos, né? Tudo bom? Que a gente estava esperando, né? Temos aqui algumas companhias, né, que estão representadas. O pessoal veio para bater um papo sobre os espaços culturais, os nossos trabalhos, né, o que a gente está fazendo, como é que a gente está financiando esses trabalhos, como é que a gente está divulgando, como é que está essa comunicação entre os grupos e que propostas a gente tem para sair do malo e o pessoal começar a enxergar o tamanho desse movimento que acontece aqui na região e que acaba tão pulverizado, né? E tão anônimo. Então tem mais de um grupo aqui, Valéria? Tem, ó, nós elencamos aqui. Nós falamos, tem o pessoal da ITEC, tem um grupo aqui de palhaços, né? Os arteiros. Nós temos o trio, o Poder de Dança. Nós temos o pessoal que trabalha no CDC, que é o Coletivo Albertina, e o que também trabalha. Isso, que também trabalha, tem o Dolores, que também trabalha nesse espaço. Nós temos com a Carol, qual o nome da sua cena? A Cia Camelo Urbano. Chama? Cia Camelo Urbano. Camelo Urbano. Tem o Renato Nós temos o grupo Antena de Teatro com 2 representantes também. São pais, né? O grupo está para o Centro Cultural Anápolis. Deixa eu me apresentar. Posso apresentar? Meu nome é Reginaldo Mariano, o pessoal me chama de Mariano. Eu moro na Coab há 33 anos. Eu vim do Tatuapé para cá. Eu já fazia alguma coisa de cultura no Tatuapé, sempre tive envolvimento com cultura. Depois eu fui trabalhar com política, me afastei um pouco do movimento, mas ajudava a cultura através da política. Isso é importante. Em 1999, 98, nós morávamos em Arthur Alvim. Aqui não tinha cultura, não tinha nada. A gente sentia falta. Desculpa, é até um pouco mais antigo, isso 86, 87. Fundaram o Centro Cultural, era um reduto nosso. Às vezes a gente não tinha dinheiro para ir lá. Entrava, vazava o trem aqui, ia até o Brás, do Brás até às vezes ia a pé. Naquela época tem a Funarte ainda. A Funarte era um lugar que a gente ia. Não existia ainda o Memorial da América Latina, mas aonde tinha um lugar gratuito, a gente como jovem procurava. A gente sentia falta. Nós éramos moradores do Arthur Alvim, da periferia, sem grana, duro pra caramba, e a gente gostava muito de cultura. Nós tínhamos várias bandas de música na Coab 1, tínhamos um amigo nosso que fazia instrumento, nós tentamos fazer muita coisa. Tentamos fazer uma feira cultural na Praça Dilva, quando ela se tornou uma praça, que antes era um campo de futebol. Então tive muita vivência com isso. Uma época, quando eu já era adulto, eu já tinha um emprego bom, eu tentei montar um centro cultural que chamava Arqué. Arqué, para quem não souber, em grego é princípio, ou coisa antiga, início, que era uma ideia de iniciar. Mas eu não fui o primeiro, antes de mim veio o Léo, o Reversível Espanhol, que era um outro cara que tinha um trabalho cultural. E o Sérgio e a Ângela, que tinha aqui no Lago do Euconé, esqueci o nome do projeto, Ousadia. E o Vento Leste. E o Vento Leste. De repente, no nosso bairro deu um surto de cultura. Deu um surto. Mas qual era o nosso problema? Financiar a cultura. Nós tínhamos grana. E nós também, naquela época, não conhecíamos o caminho, não tinha incentivos dos governos. Era difícil. Então, nossa maneira de manter era fazer um bar. Nós tínhamos um bar à noite. Com o dinheiro desse bar, a gente conseguia manter os cursos, os eventos, as atividades. Então, por exemplo, eu conseguia alugar uma casa, mas eu tinha uma condição financeira. Eu trabalhava no metrô, era solteiro, conseguia uma sócia, 2 sócias, aluguei uma casa e fizemos vários ambientes, um para música ao vivo, um para teatro, um para cartoon, desenho, artes plásticas. Fizemos vários eventos. À noite aquilo abria como evento. Então, se vocês são jovens, não conhecem, não sabem disso, então o arquiteto fazia isso. O Sérgio aqui no Euconé fez uma revolução com a ousadia. O Sérgio, aquele japonesinho que eu não lembro o nome, a Ângela, eles iam buscar recursos para fazer som, e era uma batalha para levantar grana. E depois também o Léo, antes da gente, com a Rádio Reversão, com um show, levando o pessoal que tocava na região para tocar. Então aquela fase dos 2, 3 anos foi muito rica e explosiva. O espanhol também, mas todo mundo tinha um barzinho que nos gerava renda para manter os projetos.
Mesmo assim ninguém foi para frente, só o Léo que ficou mais tempo. Pois é. E quais são as causas? O que será? Tá, o motivo. Para não vingar, entendeu? Que é esse o nosso medo, né? Se você for parar para olhar, o que nós vivemos hoje nos nossos grupos, o grande temor é o que vai ser desses núcleos ou dessas manifestações amanhã ou semana que vem, ou que sabe ano que vem a gente não sabe por exemplo, a gente terminou agora a verba parlamentar, a gente não sabe como vai ser a nossa vida, por exemplo, o mês que vem, que a gente encerra o projeto. Você pode entende? levar 2, 3 anos. A gente tinha, assim, todo mundo tem as suas vidas. Todo mundo tinha que tocar suas vidas. Depois que os projetos começaram a cair por falta de grana, por falta de dificuldade, alguns ainda conseguiram arrastar. O Vento Leste, o Ousadia e o Léo ainda conseguiu um tempo. O meu e o Espanhol não aguentamos. Logo o Sérgio também fechou. Ficou ainda o Vento Leste, que ainda tem alguma coisa por aí. E o Léo lá, que também parece que está mais para lá do que para cá. Não vi mais o Léo, não sei como é que está rolando. E a questão, as pessoas conheciam o espaço por causa da bebida do barzinho. O pessoal sabia, tem um barzinho novo. E era um problema, porque a gente queria cultura, a gente queria conversar. Eu sou professor de filosofia, eu queria falar de filosofia, eu queria discutir política, eu queria falar de arte, eu queria trazer gente conhecida. Nós tivemos um boom, veio a Folha aqui, veio no meu, veio no Léo, veio no Sérgio, veio a Folha da Tarde na época, veio o rádio. Nós tivemos um boom, que era assim uma coisa assim, puxa, parece que está aparecendo alguma coisa lá na Leste que está fomentando uma cultura. Nós não tivemos apoio do governo. Não tinha apoio nenhum, como hoje é muito difícil ainda, e só viver disso não dá. E também era muito estafante. Você abre um bar, 7 horas da noite, vai até 5 da manhã, você não está lá só para discutir arte, só para você está lá para vender a cerveja, para levantar dinheiro para pagar o aluguel. Então a coisa começava a inverter o foco, né? O foco, sabe? E aí se você tem um sócio, seu sócio quer dinheiro. Sabe, eu queria, por exemplo, eu tenho um cara que tocava, que estava muito bem, ele queria dar aula, ele falou, de manhã você pega a chave, abre aí e dá aula, e cobra, e não precisa me dar nada. Aí minha sócia não gostava disso, mas ele mal ganha para ele, eu falava, como é que ele vai dar uma coisa para nós? Então um amigo queria ensinar tarô, eu falei, pode ensinar. Tem um Marquinho que desenhava muito, toda a grafitagem lá, quase do espaço mágico. Pela abordagem que você está colocando, o grande problema é manter espaço, né? O grande problema para a maioria desses núcleos, e é o que a gente já fez de levantamento aqui, é manter espaço. Né? A gente utiliza para poder criar a marca por esses motivos. Qual que é a grande questão? Nós não temos na nossa região, isso é aqui em Arthur Alvim e proximidades, um espaço. Então eu vou adiantar uma coisa para vocês. O CEL vem, o subprefeito conversou comigo, ele quer visitar a região, para localizar, até é bom eu conhecer os grupos todos, a gente faz uma ponte com a Valéria, com o pessoal aí, nós vamos sentar com ele, eu me comprometo isso com vocês, porque esse céu que vai instalar na Coab, é lá atrás da Valdemar Tietz, atrás da Companhia Militar. Mas é onde tem uma traca? Ou onde tem uma traca. Já tem um céu. Não, ali é outro tipo de céu, ali é um centro esportivo, ali toda aquela área vai ser construído um céu, toda aquela área, ali vai ter piscina, vai ter um monte de coisa. Mas a ideia do céu agora não é mais, vai ter um teatro bom, vai ter todo equipamento, a comunidade vai poder usar, mas a ideia... No molde dos céus que já funciona. Que já funciona, nesse molde. Só que vai mudar uma coisa, tem uma coisa que muda. Esse céu vai se inteirar com a comunidade. A comunidade vai poder usar o espaço e ele vai, por exemplo, vocês têm um grupo, vocês vão fazer um trabalho aqui, ele vai ter uma parceria com o céu. O céu vai ajudar nisso. Entendeu? A ideia não é que fique concentrado lá, a ideia é que o céu saia para fora, principalmente na questão de cultura. Porque a parte da educação, aqui nós não precisamos ter mais escola, que nós somos de cultura, nós somos de arte. Então é isso, a ideia é essa. Então ele falou, queria andar com você no bairro, para a gente estabelecer as parcerias que o céu vão ter. Eu acho que esse fórum, por isso, gente, eu estou chegando de viagem, como é que eu estou? Eu falei, eu preciso chegar, a estrada estava terrível, era para eu chegar no horário. Eu precisava estar aqui hoje para falar isso. Para falar para vocês que eu digo que o subprefeito, esse céu vai ser construído e esse céu não vai ficar confinado. Ele vai abrir as parcerias com os músicos, com os atores, com os grupos de teatro. É isso aí. Mas o que nós podemos fazer, tirar aqui como sugestão, é a gente marcar com todo mundo um bate-papo com o subprefeito e com o pessoal da educação que vai coordenar o céu.
eu trago um cara da Secretaria de Educação, o chefe da Secretaria de Educação ou o secretário de Educação para Essa é a conversar com metodologia vocês. do CEL, que se chama CEL, né? Nós temos CEL. Aricanduva, nós temos alguns, nós temos São Carlos. são próximos, mas é muito O nosso vai ser inacessível, diferente, é muito graças a rígido. Deus. Então, o nosso, né? Você fala o nosso hoje, tendo esse vínculo com o subprefeito. A questão é, ele é vinculado à prefeitura. Ele é. Amanhã ou depois, muda de gestão, toda essa estrutura, Todo mundo entrou pelo você entende? É o que acabou de acontecer com o Celso. É. Mudou Exatamente, a entende? gestão, todos os gestores Então, e coordenadores mudaram. É, isso faz parte. Era mais Isso é acessível assim. antigamente. Ó, é assim, ó, vou contar para vocês. A gente tinha um grupo de teatro na Penha. É o subprefeito. Nós tínhamos, o Miguel Ferreira. Nós tivemos uma peça muito legal e levamos, que era o Pequeno Imperador. Levamos para o Celso São Carlos, que era na gestão da marca. Logo que inaugurou o Celso, nós usamos equipamento, apresentamos a peça, eles gostaram, convidaram para outros eventos. Isso daí não é a gestão, é o gestor local. É aí que a gente tem que estar organizado para chegar lá e falar, tá vendo esse povo aqui, ó, eles vão usar. E o cara vai falar, vão porque eu não vou peitar vocês. É isso, a gente tem que estar organizado como grupo. Aliás, o governo PT se espera isso, espera que a comunidade se organize e vá lá e põe o dedo na cara e fala, nós vamos. A gente tem como conseguir isso. Esse é um fator. Eu acho que esse céu tem que ser para isso. O Miguel me chamou lá, eu não fui falar com ele. Ele falou, vem cá, Mariano, eu quero conversar. Porque antigamente tinha os gestores de cultura, na gestão da marca. Eu fiz parte dessa gestão de cultura. Tinha todo o pessoal da Penha, que tinha alguma coisa com cultura, era chamado numa reunião no Martins Pena, e lá a gente discutia verba, gasto, discutia isso. Depois acabou o governo, acabou isso. Mesma coisa, os Celso também fecharam as portas. Não deixaram mais de acabar. Bom, os Celso São Carlos acabaram com ele. Tiraram a mesa de som, tiraram a iluminação, tudo que ela deixou não tem mais. Sabe? Ó, gente, vinha uma vez por semana o cara do corpo de baile do Teatro Municipal, o bailarino principal, não é o bailarino principal, vinha dar aula no São Carlos para a criançada. Era uma obrigação. Cada cara que a prefeitura pagava, ele tinha que vir trazer para a periferia, em todas as cidades. Bom, isso também não importa. O que eu digo é o seguinte, eu já faço uma proposição, que a gente convide o subprefeito e o gestor do CELS para uma reunião com a gente, para a gente já discutir isso, não deixar isso escapar da nossa mão. Eu queria a data porque a gente foi falar com esse homem lá, a gente lembra que você também apresentou, né, que a gente conversou com ele, tudo isso está fazendo quase um ano já. Então, e aí naquela reunião já veio esse papo que vão construir o céu, que vai ter o céu, nessa daí vai acabar a gestão de vocês. Mas agora vai e acontecer. não vai construir esse negócio. Porque a hora que acabar a gestão de vocês, dependendo de quem entra, a pessoa pode falar, encerramos tudo na nossa Aí é outra briga. Aí é outra briga. Por isso, a gente tinha que aproveitar essa gestão. Pera, vou dar a minha experiência pessoal. Ó, direito em cultura há muito tempo, também em política. Vou dizer para vocês, se mudar a gestão, não importa quem seja. A gente tem que estar unido e chamar o cara para conversar ou ir lá. Olha o que aconteceu com os grupos de rua. Foram lá na prefeitura, colocaram a faca no pescoço do radar. É isso que tem que fazer. Entendeu? Começou a ter problema com a polícia. A polícia tem uma bronca de ambulante, de gente que se apresenta na rua. Aí eles reclamaram, aí o subprefeito falou, não dá, porque não tem controle, não é artista de verdade, é gente que vem explorar aqui para ganhar dinheiro. Aí então foi estabelecido alguma coisa assim, quem realmente é artista, quem realmente vai se apresentar. E agora vai sair uma lei só para isso. Os grupos, por exemplo, nós temos um exemplo aqui desse CEL que está para surgir. Tem uma gestão específica de CEL, a gente conhece qual é, conhece as dificuldades, a gente continua nos nossos pseudos espaços, porque os espaços do CEL não são acessíveis, né? Então existe o incentivo, verba pública para a construção desses espaços que não são abertos da forma que deveria ser para a comunidade. Então, o Taipá continua aqui, vocês continuam no CDC porque a gente não consegue acessar lá. A dúvida é, para vocês, que tipo de gestão nos atende? Não a gestão que talvez funcione burocraticamente para os governos, para os partidos ou para as pessoas. A questão é, o que para os grupos, que tipo de gestão, que tipo de acesso a gente precisa? Primeiro, uma gestão que entenda, que conheça a arte. Porque o que acontece no CEL é que eles têm um coordenador que não é de cultura, então eles não sabem o que acontece, eles não sabem o que a gente precisa. Então já começa o entramento aí, fala, mas você precisa de uma sala, aí coloca uma sala com chão. Que ele não seja amigo de alguém, mas que seja um de arte. Tem que entender, acho que tem que entender. Falou uma coisa muito importante. O que a gente precisa, assim, não é? Quem são os coordenadores? No camarim e arte. Vamos no âmago da questão. Quem são esses coordenadores? Esses coordenadores são indicados. Cada gestão que muda os indica. Se a comunidade não está satisfeita, ele vai ser trocado. Ele pode ser trocado. Precisa saber qual é o canal.
Então, por exemplo, nós indicamos uma menina da cultura movimento negra lá para o Céu de Coatira. Eu espero que ela esteja fazendo o papel dela, porque se ela não tiver, eu sou o primeiro a pedir a cabeça dela. Entendeu? É isso que a gente tem que sentar com o subprefeito e falar para ele. E com o cara que é o Rogério dos Anjos, que é um cara que é praticamente chefe de gabinete do secretário de Educação, que é um cara que sempre lidou com cultura, que é de São Miguel Paulista, e a gente deve chamar o Rogério para uma conversa, com todo mundo junto aqui, e levantar esses tópicos todos que estão sendo levantados, e falar: Rogério, nós queremos saber da Secretaria de Educação. Vocês vão abrir para nós ou não? Nossos tópicos são esses, nossa pauta é essa, nossa necessidade é essa. Eu tenho o canal, eu trago o cara aqui, eu me comprometo com vocês. Trago o chefe da educação e junto com o subprefeito. Só com o pessoal que está aqui hoje, que é pouquinho. E quem mais puder vir. Quem mais puder vir. Mas olha, só com o pessoal que está aqui, você tem um espaço ocupado por 4, 5 anos. Porque são projetos grandes. Vivos e ativos. E ativos, não é projeto que o maior problema agora, Val, não é nem discutir se o céu vai abrir um dia ou não vai. A gente precisa disso para ontem. Tem grupos aqui que estão para ser expulsos e não tem nenhum espaço, não tem nada. E grupos que existem há 20 anos. Vamos focar. A gente quer mapear e saber onde está dizendo. Onde eles estão? Vamos consultar. Eles estão no CDC e vai virar. No Vetor Você Leste. mesmo disse que a gente está numa luta porque querem construir uma creche lá. Rolou uma abaixo-assinado de 800 assinaturas. Isso é promotor público, quer creche, não quer saber, não tem espaço, tem que construir. Não, o que nós podemos fazer é aproveitar o Miguel já para falar: você vai pôr esse povo aonde? É cultura do nosso bairro, é jeito da nossa casa. Nós queremos saber, você vai pôr eles aonde? Você vai pôr no Martins Pena? Você vai pôr no Celso Carlos? Você vai arrumar uma sala na Coab? Porque senão eu vou na Coab, eu conheço a direção lá e arrumo um espaço para vocês. Nosso espaço. Dolores está lá há quanto tempo? 12 anos. Dolores. Já está A gente tem uma conversa já com o Miguel, você entende o que está acontecendo no espaço. A questão é que a gente vai estar sempre sujeito a essas. Como que a gente se fortalece para vai. Isso aí, ou você compra o teu espaço, ou você vai ter sempre sujeito. A gente está fugindo um pouco do tópico, que é quais as necessidades que a população tem da gestão desse espaço. Que eu acho que é o foco. Porque o que desviar, o que não tiver atendendo nesse ponto, já está dentro dessa nossa necessidade. Pessoa da cultura foi a primeira coisa colocada pela Carol. Que outras coisas que a gente encontra de dificuldade nesses espaços, que é de gestão? Não, tem a dificuldade que elas estão colocando agora, que é o grupo já ter um espaço. Você se constitui ao longo de 10, 20... Quantos anos você está lá desenvolvendo? Então, não é só pegar esse pessoal e colocar em outro lugar. Ele faz parte. Existe uma tentativa de vínculo. Esse vínculo. É como pegar o pessoal do Sátiros e falar. Ninguém falou para os Sátiros, não, vão lá para a Zona Sul. O pessoal construiu uma estrutura em volta deles. Mas sai com a gente, Val, de repente bater aqui na porta do Toy para falar: ó, Renate, daqui pra frente. Vocês vão pro Tucuruvi, do chá, um beijo. Mais uma vez com o diretor aqui que não queria vocês. Mas então, desligaram uma sala linda lá no Morumbi. Como é que eu pego as crianças pra lá? Estão colocando, ela é um outro ponto. Tópico, São né? 2 pontos diferentes. Bom, já está somando aí. Ter uma estrutura que porque, por exemplo, a gente não quer sair daqui, os meninos a gente não querem sair daqui, vocês não querem sair de lá. O que a gente quer é ter um espaço que quando chegar na época da temporada, a gente tem então a temporada de maio, é nossa, beleza. Então nós vamos para abril, beleza. Quem vai fazer temporada em junho? Somos nós, ok. Quem vai fazer temporada? Então tem um lugar decente. Eu, para receber a plateia, os meus meninos tiveram que reformar o teatro. Essa sala aqui, essa sala foi eu que pintei. Essa sala foi pintada, tem foto na internet. Quer dizer, você não tem nem espaço para receber a Nós mesmos construímos com as próprias mãos. Pois é. É que a gente acredita nessa política, que a gente tem que mas tem que cuidar ser da nossa pra gente. parte. Se a gente, então, falar com o Juca, falar com o secretário de Cultura, fazemos um documento e entregamos para ele. Que dia que você falou que não tem o dia, eu vou marcar. Eu vou para cima da agenda dele. Eu vou para cima da agenda dele. Entendeu? Eu trabalho com o secretário de serviços, que é o Simão. Eu vou para cima do Juca. Eu não conheço ainda, sei que ele é da Bahia. Entendeu? Ele trabalhou com o MEC. Vamos para cima dele, eu vou atrás dessa agenda. E vamos sentar com o homem, mas vamos fazer a pauta que você está fazendo e vamos escrever um texto. Um texto simples, mas objetivo. Lutamos tanto para construir com o nosso suor e depois que construímos a raiz com a comunidade, perdemos nosso espaço. Nós temos a lista de presença, nós temos um recurso digital, então esse nosso debate para montar o texto depois a gente vai tirar o texto depois. Uma dúvida, não sei nem se é válida, se de repente isso fosse virar uma mídia de verdade pública, YouTube ou coisa parecida. A gente precisa, eu acho, ter um lugar nosso para quem mais quisesse entrar, para a gente poder inclusive acrescentar. Não, se de repente esse vídeo fosse
publicado, a gente tem um ok coletivo. Mas todos autorizam, isso, né? Então a Tem gente problema. faz um ok coletivo. Todo mundo que está aqui presente hoje está de A gente acordo. faz um documento que pede para o pessoal Está de acordo para a divulgação disso. Tem e-mail de todo mundo aqui, manda por e-mail, que é alguma coisa. Tá? Porque acho que a gente conseguiu, até por conta do nosso tempo, né? Acho que a gente conseguiu, assim, pelo menos mais, né, do nosso trabalho. Deixa eu só dizer uma coisa, a gente esqueceu de falar. Existe um fórum de cultura da Zona Leste, que é um fórum que está reunindo muitos grupos, especialmente de teatro. Tem muito grupo de teatro em O Saraus regiões. falam bastante também. E a gente, esse fórum faz lutas por políticas públicas. Inclusive, a gente está agora lutando pela lei de fomento e periferia, que é uma coisa que eu acho que é muito importante a gente ter um futuro debate sobre. E eu acho legal ter sempre um representante de cada grupo lá, que é muito legal, é um encontro de grupos, a gente debate políticas públicas. A gente já foi até o secretário da Cultura levar a lei de fomento ao teatro. A gente fez um primeiro seminário no ano passado, a Junta foi lá no CDC, foi lá no CDC, a gente fez um documento, colocou todas as nossas questões. Vocês foram respondidos? Esse é o problema, né? Esse é o problema. Que resposta vocês tiveram? Você entende? Que resposta nós vamos ter hoje? Por isso que a gente acredita que a nossa organização é muito mais forte. Isso, mas é que fora não acontece. existir, da gente trocar. Agora a gente está tentando ampliar com o pessoal de São Miguel. Da Rede Livre Leste? Isso. O pessoal já aparece lá. E aí a ideia é ampliar e que a gente seja um espaço justamente para a gente trazer todas essas questões. A ideia não é estar vinculada a nenhuma gestão, a ideia é que essas coisas sejam levantadas, que a gente realmente paute quando coletivos organizados. E que a gente crie soluções e a gente saia do campo da filosofia pura, porque a gente fica aqui em grupo discutindo possibilidades, olha, vai ser lindo, e sonha, e na prática, o que isso se efetiva? O que isso eu posso dar outra sugestão por também. exemplo, Eu acho sim, não é só o governo, até porque como você sabe, muda governo, muda a forma de fazer. Pois é. Então, eu acho assim, que nós podemos fazer algumas coisas. Podemos bolar uma oficina para o pessoal aprender a fazer projeto. Ótimo. Trazer alguém, uma Tatiana, alguém que é ligado à Unicamp, não sei, trazer alguém, o pessoal do Gabriel Medina, para ensinar a fazer projeto. Que dinheiro tem, precisa saber fazer o projeto. E precisa aprender a se comunicar com o poder. Tá? Não adianta eu morar na vila lá e falar, vamos lá. Você precisa aprender a se comunicar com o poder. Isso tem que fazer parte de como faz o projeto e como se comunica com o poder. Isso é uma disciplina deles, a gente pode preparar isso. Essa é uma questão. A gente pode conseguir o espaço. Pode conseguir o espaço. Exatamente. A gente pode ter essa reunião, não pode ser única. Isso tem que se multiplicar, essa não pode ser só essa. E aí a gente bola uma oficina, alguma coisa, ou mesmo um curso de como fazer projeto. Qual começo, meio e fim, como é que se organiza. A gente tem quem faz isso. Tá? Eu pego lá no Nabil, pego técnico nessa área, trago aqui, ensino os grupos a fazer projeto. E quando você faz um curso de projeto, você aprende aonde está o dinheiro, como é que monta o projeto e como é que você vai conseguir chegar lá. Só tem o projeto? Não. Quem é? Aonde está? Ministério da Cultura, Secretaria de Estado da Educação, Secretaria Municipal de Cultura. E os deputados e vereadores também têm dinheiro para isso. Tá? Como é que você se relaciona com esse povo? Como é que você consegue? Olha, o cara está lá para te servir. Não pode ter preconceito. É político, eu não vou atrás. Ele tem obrigação. Ele foi eleito. Ele tem que atender, ele tem que... Sabe quanto o deputado estadual tem de verba? Por ano? 2 milhões. Sabe quanto tem um federal? 15 milhões. Sabe o que ele faz com esse dinheiro? Ele não pode fazer nada. Esse dinheiro é carimbado. Ele pode só dar para as ONGs e entidades fazerem. Santa Casa, ambulância, cultura, campeonatos, entendeu? Então o dinheiro está lá, o dinheiro existe. Não, por exemplo, o nosso projeto esse ano, a gente falou, foi por uma iniciativa parecida com essa. Né? Mas a frequência, a periodicidade disso. O problema é que, por mais boa vontade que tem, é muito rifado. Né? Então agora vem para você, agora vem porque você tem contato com todo mundo para manter todo mundo sempre dentro da rede. O eleitoral é mais efetivo quando isso aparece. Tem dinheiro, por exemplo, o edital do CAI agora. Teve muito mais projeto que estava capacitado para do que tinha verba dentro do edital também. Tem muita gente que sabe escrever. Gente, tem mais alguma colocação final para a gente fechar esse nosso fórum essencial para hoje?
remarcar Eu uma acho, nova. eu acho legal a gente manter os grupos mais da região, a gente ter uma forma de comunicação, nem que a gente crie algo. Comunicação é essencial. Você chegou a propor uma possível página. Eu queria. acho que Nossa. aí a Mais gente pode... regionalizada e que a gente faça contato com eles, Eu mas acho. mais nosso para Atender a nossa demanda. Os grupos da região é legal precisa ter verificar, essa... porque, por exemplo, é um ponto que eu até queria, voltando lá na conversa, eu acho que a internet ela funciona muito para divulgar a gente mais para fora da comunidade do que para dentro. Eu acho que tem que ser instrumento de pressão. Nas duas A minha colocação é instrumento de pressão. Rede social é instrumento de pressão. O pessoal que é intelectualizado acompanha as redes sociais. Eu concordo com ela, mas é mais. É instrumento de pressão. É a gente passar para todos os amigos da gente, pedir para o pessoal assistir, dar bastante visualização. E aí a gente arruma aí uns 200, 300 CDzinhos, gravamos essas reuniões ou os resultados e levamos para as pessoas certas, que eu sei como mapear isso. As pessoas que influenciam. Tem que crescer. Vocês têm que crescer. Tá? Para crescer, precisa ter comunicação. Para comunicação, qual é a função da comunicação? Levar a ideia para frente. Como é que faz isso? Facebook, Twitter, rede social. Tem mais outro? Tem. A gente pega aí, com paciência, gravamos aí 200 CD, colocando uma capinha, localizamos as pessoas-chaves nos governos e entregamos na mão deles. Olha, essa é a nossa reivindicação. Tira uma comissão. Vamos montar o nosso grupo primeiro para a gente se organizar melhor, para a gente fazer o fechamento desse nosso encontro hoje. E aí a gente organiza essa primeira intervenção. O que nós vamos fazer primeiro? Eu queria propor também, Valéria, se a gente pudesse fazer um dia de uma manifestação que está muito batida, né? Mas um encontro na rua com todos os grupos. Isso é uma delícia. Um panelaço, sei lá, falar, Trovinho, olha quantos grupos tem Olha, aqui. o pessoal do Dolores que trabalha lá faz isso. No carnaval teve Um uma... bloquinho de carnaval pra época, E foi super interessante, Pra mostrar mais valorou pra bastante a comunidade, rapaziada lá, o Até pessoal porque saiu eu tenho na certeza olhar. que alguns aqui do grupo talvez não tenham nunca visto algum trabalho deles, ou lá eles, alguém que não tenha visto. O legal da gente ter essa reunião nossa, mesmo que seja no Morcegão, que é um espaço que está ali aberto, dá pra gente se reunir um domingo lá, um dia, pra todo mundo conhecer tudo. Fazer um sorteio também de 2 meses, sabe? Elaborar agendas de reuniões e debates, assim, pra gente se encontrar. Escuta, ó. Olha, até pra que Vamos ampliar vocês isso. saberem o que Eu vocês acho que estão não é fazendo, um. vocês com nós, Não e pode ser poderem um. Tem que ver, claro, a facilidade de todo mundo, mas eu acho que aonde são os principais centros? Talvez um na porta do Martins Pena, um na porta. Faz aqui primeiro, que é no nosso bairro. Tem mais alguém de outro bairro aqui? Fazemos lá no outro bairro. E vamos conversando com as autoridades. As autoridades nos facilitando, tudo bem. Ela não nos facilitando, nós vamos lá para a porta. Isso é o aquecimento. Isso que eu estou querendo dizer é que isso é o aquecimento. Nós fazemos aqui no centro de Alvim, lá sei quem mais está aqui, da onde, a gente vai lá no centrinho e faz também, e vai aquecendo. E precisa dar disponibilidade. Se o cara bloquear, ó, eu até arrumo um carro de som, hein? Bom, essa discussão a gente segue, então, para a internet. Vamos abrir a página. Vamos abrir a página para a gente discutir essas coisas. Vamos abrir uma página. E a primeira missão da página, eu acho que é marcar o próximo encontro. Porque aí a gente dá uma amadurecida nessas ideias todas. E o próximo encontro, ele deveria ter como meta essa primeira manifestação. Pra gente poder. Porque a gente faz com o tempo, porque todo mundo é muito cheio de coisas, mas a gente faz com o tempo, Todo mas mundo faz assinou cheio. a lista de presença com nome, RG e e-mail? Pra gente poder fazer contato com todo mundo. Então, quero achar uma coisa clara, hein? Não vim aqui para mandar em ninguém, eu vim aqui com um monte de ideias. Vocês pegam se vocês quiserem. Seja muito bem-vindo. Olha, agora são 6h50 e alguma coisa. Declaro oficialmente encerrado e fechado o nosso primeiro debate, né, da primeira mostra de comunidade de Arthur Alvim. Muito obrigado pela presença. E o nome vai ser esse? Vai fazer uma mídia, não vai? Não tem que ter um nome? Qual é o nome da página? Tem um vai nome. ser esse nome? Não, a página vai ser criada ainda, a gente ainda estava definindo, não sei se é Geralmente alguma coisa com o nome Arthur Alvim. Entende? Que é o que vai pegar a região. O que vai ser, a gente vai discutir a página exatamente. Tá? Mas aí, junto com a mídia publicada, a gente Mas sobre a vai. página tem que ter o nome dela, isso é verdade. Isso. Não, o grupo a gente cria. Né? A gente vai falando e ela é editada, ela é parametrizada. Tá, então tudo Tá? bem. Vocês estão Tudo bem. todos convidados para o ensaio aberto, sei que é tarde, nem todos poderão ficar, mas Faz quem a tiver página e põe a oportunidade- enquete para discutir o nome. Tá bom. Ótimo, ótimo. Então quem quiser ficar para o ensaio aberto de 6 será muito bem-vindo, gente. Muito obrigado pela presença de todos.